Olá, o Jornal Panorama começa agora e traz para você as notícias da Assembleia Legislativa. Nesta edição você vai ver em destaque: a comissão vai atuar em parceria com a OAB para elaborar leis de incentivo ao esporte. O colegiado recebe denúncias de supostos casos de tortura em presídios capixabas. Parlamentares debatem a ação integrada de entidades que acolhem dependentes químicos. Na primeira sessão ordinária da semana, 6 matérias começam a tramitar e deputados mantêm 8 vetos do governador. A repórter Nicole Espósito esteve em plenário e tem os detalhes pra gente. Luciana, na fase da ordem do dia, os deputados votaram e mantiveram 8 vetos do governo a projetos parlamentares. Uma das matérias arquivadas pretendia regulamentar as informações contidas em placas sobre obras realizadas pelo governo, empreiteiras ou concessionárias de serviço público. A proposta do deputado Sérgio Majeski determinava que deveriam constar, por exemplo, a previsão de término da obra, o custo contratual atualizado e a empresa responsável pela execução do serviço. As placas, elas já existem, quer dizer, não aumenta gasto para o Estado. Então, o que nosso projeto diz? Que tem que ter nessas placas das obras a data de início e a data de término. Quanto custou essa obra? Qual foi o orçamento dela? Se houve aditivo, de quanto foi os aditivos? Número de telefone, endereço das empresas responsáveis, dos órgãos fiscalizadores, muito claro. Porque é uma forma da sociedade acompanhar e cobrar. Porque hoje, por exemplo, essas placas em parte elas já existem. Por exemplo, mas se você for ali no Cais das Artes, a placa que está lá é da data de início da obra. Não tem data de previsão de conclusão. Tem o valor da obra quando ela foi orçada a primeira vez. Então está lá assim, custo aproximado, 100 milhões. Só que já está custando quase 200 milhões, não consta nenhum aditivo. Então, assim, essas placas elas já existem, elas não representarão aumento de gasto e é uma forma de transparência. Hoje, mais do que nunca, com tudo que está acontecendo, o governo, se está bem intencionado, se é republicano, né, se é transparente de verdade, deveria ser o primeiro interessado a fazer isso, né? Porque é uma forma da sociedade acompanhar literalmente quanto custam as obras, quanto elas demoram, de cobrar, de poder ajudar a fiscalizar. Ainda nesta segunda-feira, começaram a tramitar na Casa 6 projetos parlamentares. 4 deles são iniciativas do deputado Ismael Almeida e 3 tratam de questões imobiliárias ou relacionadas à atividade de corretor de imóvel. Uma das iniciativas diz que o número do registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do corretor ou da imobiliária que intermediou a venda deve constar no contrato de financiamento ou de compra e venda do imóvel. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Nicole. A Assembleia e OAB vão atuar juntas na elaboração de leis para incentivo do esporte capixaba. A importância de normas locais na área do esporte foi tema de reunião do Colegiado de Turismo e Desporto. Durante o encontro, a OABES e o Colegiado Legislativo decidiram firmar uma parceria para o estudo de projetos de lei que fomentem o esporte no Espírito Santo. Nós temos uma comissão do OAB, então através do presidente Segundo Meneghelli, vai ser criado um núcleo interno que pode servir sim de consultoria a esta comissão aqui da casa. E de que maneira? É claro que a Assembleia tem os seus procuradores, a comissão tem a sua assessoria jurídica, mas podemos participar como órgão opinativo e como órgão consultivo, na medida de que construir princípios e construir também uma legislação positiva que atenda à Constituição Federal, à Constituição Estadual e principalmente fomente o esporte. Além do aspecto de lazer, o potencial do esporte para inclusão social e promoção à saúde também foi destaque. Por isso, a OABES defende que o esporte precisa ser visto como está na Constituição, direito da população e dever do poder público. Investir no esporte, apoiar o esporte, legislar ou destinar alguma emenda para o esporte é sim atender a um direito fundamental, a um direito constitucional, como saúde, como educação, como segurança. É claro que cada sociedade tem as suas prioridades momentâneas, mas investir, apoiar e fomentar o esporte é
antes de mais nada, um direito fundamental, além de cumprir a Constituição Federal e também a Constituição Estadual, que é muito impositiva nesse sentido. Muitos clubes de futebol, federações e instituições procuram os deputados e procuram a Assembleia para que a gente possa destinar parte das nossas emendas no fomento do desporto no nosso Estado. E na fala do doutor Rodrigo, ele quis se colocar à disposição e os deputados à vontade para investir realmente no esporte, porque investir no esporte não seria nada de forma secundária, muito pelo contrário, é de forma prioritária no nosso país. E também se colocou à disposição, até porque existem projetos de lei que são aprovados por essa casa, mas acaba por um vício de iniciativa ou um problema, acaba não passando pelo crivo da sanção do Executivo Estadual. Por isso foi importante não só a explanação quanto o direito desportivo aqui no nosso país, o debate em si, como também colocar à disposição. E eu acredito que agora a Comissão de Turismo e Desporto, na figura da sua presidente, a Luzia, e do vice, o Nunes, a gente pode ter um diálogo um pouco mais amplo com a Comissão de Desporto da OAB, como eles já fazem com a Câmara Municipal de Vitória, com os vereadores de Vitória, que já têm esse suporte na ajuda, na confecção de algumas leis, na apresentação de algumas leis, não só no município de Vitória, como também agora aqui no estado do Espírito Santo. Comissão de Política sobre Drogas debate a articulação de trabalho de entidades que acolhem dependentes químicos. A importância da integração das comunidades terapêuticas do Estado foi discutida em reunião do Colegiado de Políticas sobre Drogas. O encontro contou com a presença de representantes da ACOTES, Associação das Comunidades Terapêuticas do Espírito Santo. Os convidados apresentaram o trabalho desenvolvido pela instituição para o fortalecimento das entidades responsáveis pelo acolhimento de dependentes químicos. O maior objetivo hoje da instituição, da ACOTES, é justamente reunir esse universo de comunidades terapêuticas que são criadas e que estão isoladas, muitas vezes fazendo cada uma o seu trabalho. A nossa missão agora é juntar essas comunidades terapêuticas, juntar esses gestores, para que possamos fazer, então, uma organização onde cada uma possa ser ajudada naquilo que é a questão de legalização, né, documentação, dar a eles formação. A necessidade de regularização administrativa das comunidades foi outro ponto debatido. Estando essas instituições totalmente regularizadas, elas vão ter capacidade para captar recurso não só de pessoas físicas, como também de pessoas jurídicas. O jurídico, o público, né, a instituição pública não vai fazer parceria com uma instituição que não está regular. Por isso ela não vai ter condições de fazer isso. Alguém que queira hoje fazer dar uma ajuda a uma instituição hoje, né, para também abater no imposto de renda, ela não vai também ajudar, não vai ter como, porque a instituição não vai ter como dar um documento para essa pessoa. Então, este é agravante, né? Este é um agravante. Por exemplo, editais hoje que tem para apresentação de projetos sociais, só dá para você participar se você tiver legalizado. Se você não tiver, você não tem como participar. Elias Nunes também destacou ações do poder público envolvendo o trabalho das comunidades. Através da coordenação sobre drogas, nós estamos discutindo hoje, já está inclusive aprovado, o comitê gestor das comunidades terapêuticas, onde as comunidades terapêuticas vão ser cadastradas ali e elas vão poder inclusive receber ajuda, né, desse comitê, no sentido mesmo de se organizarem, no sentido mesmo de buscar a captação de recurso, né, e tudo mais. Elas vão poder estarem aptas para isso através desse comitê gestor. O presidente da comissão, deputado Padre Honório, explicou de que forma o Poder Legislativo pode apoiar a associação. A comissão ela pode ser útil nesse relacionamento institucional, a Assembleia e Governo do Estado, né? Que é uma forma assim, muito importante. Não é o Honório que está conversando, é o Poder Legislativo que está conversando com o Poder Executivo. E também pode contribuir realizando as audiências públicas lá no bairro, lá na cidade, lá na comunidade, inclusive com a comissão da TV Alias, né? Com a estrutura da TV Alias. Levando esse debate para a base, para a comunidade. Pode também contribuir o próprio deputado, ou a equipe do deputado,
da comissão visitar esses espaços. Por exemplo, nós acabamos de liberar hoje uma visita no CAPS H3, para ver como é que funciona, como é que acontece ali, quais são os procedimentos, quais são os atendimentos. Então, eu tenho visitado muito as comunidades, visitado muito esses espaços para saber como é que é o funcionamento e como é que deve ser a orientação. Deputados decidem apurar denúncias de possíveis maus-tratos em presídios. Na reunião da Comissão de Segurança, o deputado Euclério Sampaio informou aos colegas sobre denúncias de suposta prática de tortura em presídios estaduais. Os parlamentares decidiram chamar os diretores de penitenciárias localizadas em Viana e em Vila Velha para prestar esclarecimentos à comissão. Além da tortura, são outras questões relativas à segurança, o que pode levar a um movimento de desordem nos presídios. Então a gente quer, a Comissão de Segurança, ela tem essa prerrogativa e além das convocações que foram aprovadas, também apesar de não haver necessidade, nós deliberamos sobre as vistorias em algum desses presídios para ouvir a história de alguns internos. E eu tenho certeza que, apurando que não são verdadeiros, nós vamos ter a grandeza de informar, mas se forem verdadeiras, nós vamos tomar as providências que o caso requer. Durante o encontro, os deputados ainda cederam a palavra à representante da Polícia Civil, que apresentou demanda da categoria. Os policiais civis pedem equiparação de direito concedido a policiais e bombeiros militares. Trata-se de tempo de serviço na carreira. Nós, policiais civis, somos um grupo de aproximadamente 120 policiais civis que viemos da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, que diga-se de passagem. E até mesmo alguns policiais civis que mudaram de cargo dentro da Polícia Civil. E o Estado não reconhece o nosso tempo para efeito de subsídio. Em que sentido? O nosso tempo de serviço, como o exemplo que eu vou dar, o exemplo meu. Eu tive 10 anos na Polícia Militar. Quando eu vim para a Polícia Civil, eles contaram como zero. Então, eu perdi todo esse tempo. Sendo que o Estado do Espírito Santo, em 2013, reconheceu que quem foi bombeiro militar e foi para a Polícia Militar tem que levar todo o seu tempo. E vice-versa, quem foi policial militar e foi para o bombeiro militar, leva todo o seu tempo para efeito de progressão na carreira de subsídio. Eles deixaram a Polícia Civil de fora, nos deixaram de fora. Isso foi uma grande injustiça. Nós temos tido conversas com o governo dizendo exatamente isso. Polícia Militar, a gente não traz o tempo para a Polícia Civil, que a Polícia Militar e a Polícia Civil fazem serviço de polícia. Bombeiro Militar faz serviço de defesa civil, basicamente, de prestação de serviço de defesa civil. Eles aceitam de um para o outro, por que nos deixaram de fora? Então nós estamos aqui requerendo que o governo corrija essa injustiça conosco. O governo parece que não tem sensibilidade, o governador parece que não respeita aquilo que deveria ser uma coisa lógica, tendo em vista que são operadores de segurança pública que saíram dos quadros da Polícia Militar por lograrem êxito no concurso público da Polícia Civil, e o governo ainda não colocou eles na referência que deveria colocar, aproveitando o tempo que eles já prestaram serviço na Polícia Militar. Eles já pagaram por isso com a sua contribuição previdenciária. O porquê não dar o tratamento igualitário e colocarem eles na referência que é de direito deles? Tem que discutir em juízo, tem que fazer 1, 2, 50, 100 reuniões. O deputado Gilcinho preside essa comissão, o deputado Euclério, já não suportam mais, junto conosco, a falta de respeito do governo do Estado em não cumprir com aquilo que já pactuou com esta Comissão de Segurança. Mas eu acredito que nós vamos vencer, tendo em vista que isso é o mais lógico, isso é o mais justo, e isso é o que a regra deveria já estar sendo cumprida pelo governo do Estado. Hoje a gente vai ficando por aqui. No site da Casa e nas redes sociais você tem mais notícias sobre o trabalho parlamentar. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.